Fala pessoal, você acredita em demônios? Nem todo mundo é religioso ou acredita em forças superiores. Então é claro que qualquer assunto sobre isso pode durar horas sem que ninguém chegue a conclusões definitivamente verdadeiras. Mas às vezes acontecem coisas tão bizarras que parecem que a única explicação possível é acreditar que tem alguma coisa a ver com forças malignas, especialmente quando paramos para pensar que essas entidades do mal podem oferecer coisas realmente tentadoras: fama, riqueza, poder e o que mais você desejar. Você mesmo já deve ter visto algo assim com algum amigo ou parente, ouvindo histórias macabras de alguém próximo ou conhecido. Mas e quando essas coisas estranhas acontecem com gente famosa, diante de milhões de espectadores? 5 famosos que foram possuídos ao vivo. Ajude o canal, você só precisa curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sino de notificações. Nós já ouvimos muitas histórias de pessoas que teriam vendido a alma em troca de uma fama ou riqueza. E o que vamos ver a seguir são casos de celebridades que foram flagradas durante um suposto momento de possessão, depois de terem feito algum tipo de pacto. Preste atenção para dizer depois o que você acha disso. Número 5. Eminem. Por incrível que pareça, o momento em que as pessoas mais estranharam as atitudes do famoso rapper não foi durante um show ou uma premiação, mas sim durante uma simples entrevista jornalística sobre futebol americano. Os jornalistas conversavam e faziam piadas, mas o rapper parecia completamente alheio a tudo, como se não estivesse espiritualmente lá naquele momento. Você acha que ele talvez tenha apenas ido para a entrevista sob o efeito de entorpecentes? Mas Eminem responde normalmente quando um dos jornalistas chama sua atenção e volta a interagir como se nada tivesse acontecido, o que com certeza é uma reação inesperada para alguém que estivesse drogado. Mas então, o que pode explicar isso? Eminem nunca foi uma figura muito querida entre os mais religiosos, e talvez essas pessoas até tenham razão, porque ele frequentemente menciona o diabo em suas letras, e em algumas músicas o cantor até diz que vendeu sua alma para o demônio e chega a dar sinais de arrependimento por isso. Talvez existem muitas outras músicas dele que dizem coisas bem piores. Pode ser apenas uma letra de sucesso, mas e se for verdade? Número 4. Kiki Ryan. Essa cantora é mais conhecida dentro de seu país de origem, os Estados Unidos, e não ouvimos falar tanto dela por aqui. O suposto flagra de uma possessão ao vivo também não aconteceu em um show ou em uma premiação, e sim em uma entrevista junto com seu ex-marido, e dessa vez a situação foi bem mais chocante. Tudo ocorria bem até que, de repente, os olhos da cantora começaram a revirar sem motivo, e ela começou a agir de forma estranha, e tudo isso logo depois de dar uma boa olhada para o seu ex. O pior de tudo é que depois de pouco tempo, até temos a sensação de que o próprio cara parece sentir que algo estava errado, mas ninguém fez nenhum comentário a respeito. Número 3. Lady Gaga. Lady Gaga é outra artista que nunca esteve nas graças dos mais religiosos, sempre trazendo letras de duplo sentido e se valendo de símbolos estranhos que nos fazem ficar em alerta. E além disso, não faltam denúncias contra ela, pois em 2012, a cantora foi acusada de participar de um ritual satânico secreto em um quarto de hotel em Londres. E um dos empregados até jura ter encontrado uma banheira cheia de sangue, onde ela teria se banhado, mas a administração do hotel teria mandado o caso ser abafado, e assim ficou. Porém, falando em hotéis, não acaba por aí a saga de histórias estranhas envolvendo a cantora pop. A suposta possessão demoníaca de Gaga aconteceu justamente quando ela saía de um hotel. Ela devia sair, posar para algumas fotos e depois entrar no carro que estava esperando por ela na calçada, seguindo o cronograma de apenas mais um dia normal na vida de um artista famoso. Mas as coisas não saíram como esperado. Se observarmos com atenção a gravação desse dia em câmera lenta, poderemos perceber que a cantora está bem aérea, quase como se estivesse ouvindo ou sentindo coisas invisíveis. É verdade que Gaga é especialmente conhecida por suas performances estranhas e inusitadas, então isso bem que poderia ter sido apenas uma cena dramática dela, mas se fosse isso mesmo, a cantora não teria se pronunciado. A cena bizarra não teve nenhuma explicação até hoje, o que deixou os fãs bem intrigados.
Número 2. Katy Perry. Essa outra cantora também é conhecida por constantemente se rodear de símbolos estranhos e, apesar de ser tradicionalmente mais comportada e correta do que Gaga, também teve algumas cenas estranhas que até hoje não tiveram explicação. O caso da cantora é um dos mais bizarros dessa lista, especialmente porque, diferente dos outros artistas até então, a cantora transpareceu sua suposta possessão no meio de um show ao vivo. Os fãs sabem bem que Katy sempre vai bem nas suas apresentações, procurando sempre fugir do tradicional, mas naquele show ela estava agindo de forma especialmente estranha, fazendo alguns movimentos estranhos e cambaleantes, e às vezes até sua voz parecia mudar e ficar mais estranha ou falhada. Além disso, nesse mesmo show, em alguns momentos, ela simplesmente parava o que estava fazendo e lançava um longo olhar perdido pela plateia, parecendo que não era ela. Você pode pensar que isso é apenas parte da performance do show, mas naquela noite ela caiu no palco sem motivo nenhum e precisou ser retirada às pressas. Na verdade, a sensação que dá é que ela desmaiou, como se estivesse apagado de repente, mas podemos perceber que Katy Perry até tentou se levantar de uma forma bem estranha. De qualquer forma, meu amigo, como isso pode ser vantajoso para a imagem dela? Seus empresários não deixaram que ela fizesse uma performance assim, então qual é a explicação para esse show tão atípico? Número 1. Beyoncé. A cantora Beyoncé pode ser surpreendente até para os seus seguidores mais fiéis, especialmente porque ela não é abertamente envolvida com assuntos macabros e nunca deu sinais de ter alguma ligação com coisas sombrias, nem mesmo em suas músicas. O problema é que, se olharmos com mais atenção em seus clipes e suas fotos, podemos perceber que por trás da artista simpática e talentosa existem os mesmos símbolos suspeitos que podemos perceber nos outros famosos dessa lista, o que já é motivo para ficarmos mais atentos. Como se não bastasse, em algumas entrevistas, a cantora conta que tem uma espécie de segunda personalidade ou alter ego, que ela chama de Sasha, nome que curiosamente também trouxe vida a um de seus álbuns mais famosos. Beyoncé também já confessou em entrevistas que sempre que ela estava cantando, dançando ou se apresentando em geral, quem assume suas ações e se apresenta por ela é esse alter ego. E a artista não tem medo de contar que na verdade sempre foi Sasha Fierce que fez isso por ela e que ela sempre foi essa personalidade, como se fosse uma grande interpretação onde ela pudesse finalmente ser ela mesma. Com certeza é um discurso bem estranho, não é mesmo? Bom, isso por si só não parece motivo suficiente para nos preocuparmos com Beyoncé, até porque ter um alter ego não é algo tão raro entre artistas. Mas o que assusta em toda essa história é que, se repararmos com mais atenção, podemos notar alguns traços assustadores quando o suposto alter ego aparece, e quase não dá para acreditar que seja algo humano. E as imagens nem precisam estar em baixa qualidade para termos essa sensação. Será que até mesmo a Beyoncé se vendeu aos demônios? Tudo bem, você também pode dizer que isso faz parte do alter ego e da apresentação, algo saudável mesmo que seja um pouco inusitado. Mas o que você pensaria se esse tipo de coisa também acontecesse em outros momentos totalmente inapropriados, em que esse alter ego nem deveria aparecer, como em um jogo de basquete? Pois é, isso aconteceu quando ela estava numa quadra assistindo um jogo com seu ex-marido Jay-Z, quando ela de repente apareceu aérea e distante, com um olhar parecido com o de outras celebridades desse vídeo, que de repente pareciam não estar mais nessa realidade, ultrapassando o que seria uma simples distração normal. Esse tipo de atitude fez com que as pessoas mais atentas começassem a questionar se Sasha Fierce era mesmo apenas um alter ego. Bom, é claro que existem muitos outros casos perturbadores que aconteceram em vários canais de TV do mundo todo, mas a pergunta que fica é: será que realmente acabamos de ver pessoas possuídas? Que outra explicação você daria para isso tudo? Com certeza esses comportamentos não são normais, e toda hora surgem novas teorias para tentar explicar tudo isso. Agora, conte sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.